Mais do mesmo no Ceará. Sport volta a jogar muito mal, perde para o Fortaleza e fica cada vez mais perto da Série B. Vamos falar de Fortaleza 1, Sport 0. Hora vinda. Olá torcedora que acompanha o Esportistas Blogcast. Terminou agora há pouco na Arena Castelão, em Fortaleza. Fortaleza 1, Sport 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sport agora numa situação terrível em termos de tabela, com seus 14 pontos, né? Afundado cada vez mais na lanterna, e perde aí um confronto direto contra uma equipe que também briga contra o rebaixamento e que agora abre 7 pontos em relação ao Sport na tabela. Fortaleza foi a 21 pontos, abriu 7 de novo em cima da equipe rubro-negra, num jogo que o Sport foi absolutamente inócuo dentro de campo, não levou nenhuma grande chance de perigo à meta do Fortaleza, exceto ali no finalzinho, uma bola, uma cobrança de falta ali do Johan, que obrigou o João Ricardo a fazer uma defesa muito difícil. Mas os 90 minutos do Sport no frigir dos ovos foram péssimos. Mas antes da gente falar do jogo, eu convido você para seguir as redes sociais do Esportista Blogcast. Siga a gente no Instagram, siga a gente aí no TikTok, no Threads, no X e, claro, aqui no canal no YouTube, né? Se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações dos vídeos e, claro, se você puder, faça aí um Pix para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. O Pix está aqui na tela para você, aqui embaixo da logo aqui do Esportista. É só você apontar o seu celular e fazer a sua doação em qualquer valor, qualquer que for o valor aqui, pode mandar pra gente e tudo vai ser revertido aqui pro nosso canal, beleza? Torcedor, um time que tá na situação do Sport, como estamos, numa situação de virtual rebaixado à Série B, acho que agora a gente já pode falar com muita tranquilidade que o Sport é um virtual rebaixado e não um virtual candidato ao rebaixamento, mas sim um virtual rebaixado. Porque, vamos combinar, o Sport sair dessa situação, torcedor, ele vai ter que agora nessa última rodada fazer uma campanha de campeão brasileiro, né? Nesses 15, 14 jogos, aliás, que restam aí pro Sport na competição. O Sport tem 23 partidas em 25 rodadas, tem 2 jogos a menos. O Sport tem aí 15 jogos aí, na verdade, né? 15. 23 jogos. São 15 jogos aí para terminar o campeonato. O Sport vai ter que fazer uma campanha de campeão brasileiro se não quiser ser rebaixado. Então, vamos combinar, né? O Sport hoje é virtualmente rebaixado para a Série B. Mas ainda hoje poderia, pelo menos, manter ali uma chama um pouco acesa, vencendo o Fortaleza, porque ele ficaria a 1 ponto do Fortaleza só, né? Continuaria na lanterna, mas ficaria ali a 1 ponto só do Fortaleza na briga do rebaixamento e, claro, encostaria ali no 16º, né? Que é hoje ali a conta que a gente tem que fazer. Encostaria ali no 16º colocado. E se esperava o quê? Que o Sport hoje entrasse com uma postura parecida com o do jogo passado contra o Corinthians. Que o time jogou bem e conseguiu vencer. Então, o que é que você esperava? Bom, ganhou do Corinthians, agora vai com um ânimo renovado para Fortaleza, para encarar a equipe do Fortaleza. Mas não. Lembrou muito o Sport que foi ao Ceará no primeiro turno para jogar contra o Ceará. Aquele Sport ainda no resquício, ainda no trabalho de Antônio Oliveira. Péssimo. Uma atuação horrível do Sport naquele dia. Lembrou muito o Sport que foi ao Castelão no primeiro turno para enfrentar, não o Fortaleza, mas sim o Ceará. Ainda estávamos ali no auge daquela crise, né,
recém-demitido Pepa. Antônio Oliveira chega ali para começar um trabalho que mal durou um mês, durou menos de um mês. E aí depois é que vem aí Daniel Paulista. O Sport hoje entrou em campo com Gabriel, com Aderlan na lateral direita, Rafael Thierry e Ramon na zaga, Lucas Cândido na lateral esquerda. Meio campo com Rivera, Lucas Cal, a novidade aí, entrou de frente porque Pedro Augusto, que provavelmente iria jogar, teve um problema no joelho, no treinamento da quinta-feira e ficou de fora. E Lucas Lima, que voltou ao time titular. E o trio de ataque, Léo Pereira, Mateuzinho e Derek na frente, ali no comando de ataque. A primeira chance do Sport, o primeiro chute a gol do Sport, foi um chute bem fraquinho, por sinal. Foi um chute de Derek aos 22 minutos do primeiro tempo. Aos 22 minutos do primeiro tempo. Nisso, o Fortaleza já tinha criado umas duas chances muito perigosas de gol. Uma cabeçada que Davidson passou por cima. E acho que foi um outro chute de Bruno Pacheco. Foi, um chute de Bruno Pacheco. O primeiro tempo estava muito ruim. Mostrando exatamente o porquê Sport e Fortaleza estão na situação que estão. Aí até que aos 43 do primeiro tempo, o Lucas Sacha, que é volante, recebe a bola ali na entrada da área, ali pela direita, ali na esquina da área, com muito espaço. Ramon deu uma distância muito grande para ele. O Lucas Sacha puxou, ajeitou e bateu de canhota. Um chute muito bonito. Nada Gabriel pôde fazer. 1-0 pro Fortaleza. O primeiro tempo rumava para um 0-0 sem graça, xoxo, murcho, porque as equipes não tinham criado praticamente nada no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, Daniel, estranhamente, não sei porque, não mexeu tanto na equipe, não fez as alterações que era para ter feito, que era para ter tirado o Léo Pereira, que foi inócuo no primeiro tempo. Inócuo. O Lucas Cal também não se viu muito dele. Ele mexe, Rafael Thierry sai machucado, ele entra com o João Silva no intervalo. Só 10 minutos depois é que ele aí faz a alteração certa. Aí ele tira Léo Pereira e bota a Barleta na ponta e tira Lucas Cal para botar Johan. Que por incrível que pareça, viu? É a segunda partida que o Johan entra bem. Entrou bem contra o Corinthians, entrou bem hoje. Começou como titular. Aliás, é isso que eu não entendo, né, às vezes. No caso do Daniel. Daniel hoje tirou. E o Johan tava no banco. Tudo bem que foi pentado no Lucas Lima, mas... será que já não tá na hora, Daniel, de dar um chazinho de banco para Lucas Lima, não? Será? O que é que Lucas Lima hoje tá jogando para ter a condição de titular absoluto do esporte? Qual é o campeonato que Lucas Lima tá fazendo para isso? Não já tá na hora de dar um tempo com o Lucas Lima, ó. Lucas, fica aqui um pouquinho. Fica aqui no banco aqui, né? Vamos rodar o time aqui. Vamos tentar uma outra coisa, uma outra formação. Porque, na teoria, o time para entrar em campo hoje era do jogo contra o Corinthians. Exceto a saída de Zé Lucas pro lugar de alguém ali, que seria Pedro Augusto. Acabou sendo Lucas Cal. Segundo tempo também o Sport pouco criou, exceto duas chances com o Johan. Foi logo quando ele entrou, a bola passou perto dele, quase conseguiu bater. E já no finalzinho que ele bate uma falta muito bem batida. E João Ricardo faz uma defesa difícil. Difícil mesmo a defesa de João Ricardo. O Fortaleza mexeu, colocou dois jogadores ali estrangeiros ali na equipe no segundo tempo. O Guzmán e o Herrera. E eles deram calor danado, principalmente pelo lado direito da defesa do Sport. Em cima ali em cima de Aderlan. E o próprio Aderlan é que produz o lance, para mim, mais cômico do jogo. No finalzinho já, nos acréscimos, ele recebe a bola sozinho para levantar na área. Ele conseguiu apanhar da bola sozinho. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Resultado desastroso, torcedor. Para mim, um resultado desastroso. Não em termos de que eu estou esperançoso com o Sport no rebaixamento. Mas não. É pra moral do clube mesmo. Sabe por quê?
Porque agora a gente pega o Fluminense na próxima rodada, agora no meio de semana, na Ilha do Retiro. Fluminense de técnico novo, de ânimo novo, né? Então, já imaginemos que vai ser um jogo duro, complicado. E depois o Sport vai ter 2 jogos duríssimos fora de casa em Minas Gerais. Simplesmente contra um time que está brigando pelo título, que é o Cruzeiro. E o Atlético Mineiro, que é sempre um jogo complicado com o Atlético Mineiro lá, independente da fase do Galo. Então, torcedor, sinceramente, desses 9 pontos aí, a chance do Sport somar 1 ou nenhum é muito grande. É muito grande. E se isso acontecer, acabou. Acabou. Tá? Acabou. Não vou ficar aqui vendendo ilusão pro torcedor. Não, acredite, torcedor, acredite. Não, acabou. Se o Sport somar 1 ou 0 ponto nos 3 jogos que tem pela frente, acabou. Acabou. E aí é pensar em 2026 mesmo. Tá? Não venha diretor aqui ficar, não, que ainda dá, não, nós acreditamos, temos que acreditar até o fim. Faça esse discurso internamente para os jogadores. Para a torcida, meu amigo, não venha vender esse negócio não, tá? Até porque depois o Sport tem, na sequência, depois tem o Ceará aqui, aí depois pega o Inter no Beira-Rio, depois pega o Mirassol aqui na Ilha do Retiro, que vai ser um jogo terrível. Então, sinceramente, torcedor, não vamos aqui ficar vendendo ilusão. E depois ainda tem o Flamengo no Maracanã. Eu omiti esse detalhe, mas ainda tem o Flamengo no Maracanã, dia 1º de novembro. Mas é isso, torcedor. É isso. Não dá para admitir a postura do Sport hoje, depois de ter feito um jogo digno contra o Corinthians, um jogo muito honesto contra o Corinthians, hoje ter jogado a bolinha que jogou contra o Fortaleza. Deu a impressão até que os jogadores do Sport passaram amanhã na belíssima praia de Iracema, que eu já fui, por sinal, é muito bonita, e depois foram comer um bom baião de 2, né, ali no almoço, porque, sinceramente, o time entrou hoje com aquela ressaca aquela ressaca do cara que passa o dia todo na praia e depois ele vai comer uma feijoada no almoço. Imagina como é que o cara não tá ali 2h30, 3 horas da tarde, né? Procurando qualquer lugar para deitar. É isso. O Sport hoje tava nessa vibe aí contra a equipe do Fortaleza. Vamos agora ver o que vai acontecer contra o Fluminense. Jogo difícil, muito complicado. Até pelo fato do Fluminense agora vir com um técnico novo, a gente... Talvez com o Renato as coisas fossem mais fáceis, mas com o Zubeldia... Acho que a gente pode ter um jogo bem mais complicado aí do que teria em condições normais. E vamos ver agora o que é que vai acontecer daqui pro próximo jogo. Por fim, eu só quero fazer uma última questionamento aqui. Durante o primeiro tempo, eu vi um tweet de um colega da imprensa falando de Apêncio. Dizendo que Apêncio era uma decepção, que não treinava mal, quando entrava estava jogando ruim, não sei o que e tal. E que para ele era a grande decepção da temporada. Eu discordo. Não estou pedindo o Apêncio de titular, não. Mas será que justifica Apêncio nem no banco de reservas está hoje? Será? Ele disse que treina mal. Quem é que está assistindo treino todo dia, meu camarada? Quem é que está assistindo treino todo dia? Não preciso ver treino para saber... Não, então alguém está dizendo para você. Só que alguém que está dizendo para você pode ter uma opinião. Eu posso estar vendo o treino e posso enxergar outra. Eu posso estar vendo o treino e estar enxergando uma outra opinião. E eu não estou vendo o treino, porque o Sport não libera mais treino para a gente estar ali acompanhando todo dia. Dizer que é uma decepção, eu acho que é uma palavra um pouco forte. Porque Apêncio teve menos oportunidades que Carlos Alberto e Romarinho, né? Acho que se brincar até Arthur Souza, Apêncio teve menos jogos do que Arthur Souza. Pode ter tido um pouco mais, mas eu acho que ele teve ali uma quantidade muito pequena ali, diferença muito pequena. E vou dizer uma coisa, viu? Decepção. Sabe o que é decepção, amigo? Decepção é ter essa diretoria que a gente tem, que montou esse time aí,
né, para jogar um Campeonato Brasileiro de Série A. Essa sim, para mim, é a grande decepção da temporada. Tá? A contratação de Apenso é só mais um dessas decepções. Agora, a decepção, eu vou te dizer quem é. Sabe quem é a decepção? É Yuri Romão, é Henrique Ambrogini, é Thiago Gasparino, é Guilherme Falcão, é Rafael Campos. Estes 5, aí sim, se você dissesse que era decepção, eu estaria concordando em gênero e número grau com você. Tá bom? Mas é a sua opinião, você tem o direito de expressar a sua, respeito, mas discordo frontalmente, né, da justificativa que você deu. Apêncio não teve oportunidades, ao meu ver, já poderia ter tido mais oportunidades, e se ele tivesse tido as oportunidades ideais e não tivesse rendido, eu estaria concordando com você. Mas eu acho, sinceramente, que ele, não estou dizendo agora, mas lá atrás, ele poderia ter tido mais chances e talvez ele não tivesse jogando como ele está. Porque realmente hoje ele está mal. Mas talvez tenha faltado mais oportunidades para ele lá no início do ano, né, amigo? Eu acho que nisso você concorda comigo, tá? Só isso. E uma última questãozinha que eu queria dizer. Daniel, o amigo Romero do Resenha Esporte, até observou isso. No início do jogo, estava pedindo para o esporte jogar de uma forma mais vertical, com mais velocidade na troca de passes e tudo mais. O esporte fez hoje exatamente ao contrário. E aí eu fico pensando, será que essa história nas coletivas que todo mundo diz que o elenco compra o discurso de Daniel, não sei o que, não sei o que, será mesmo que tá todo mundo comprando o discurso de Daniel Paulista? Ou será que tem jogador no esporte que quer fazer o dele e não liga muito para o que Daniel orienta, para o que Daniel diz? Já perguntar não ofende, né? É isso, torcedor, é isso, torcedora. Vamos ficando por aqui. Forte abraço. Pelo esporte tudo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Siga as redes sociais do Esportices Blogcast e ajude nosso canal via Pix.